pretensas igrejas para todo tipo de pessoas. Se você gosta de worship, tem a igreja worship. Se você gosta da igreja que canta só hino, tem a igreja que canta só hino. A gente foi esperto, a gente canta hino e canta worship. Se você gosta de coral, tem a igreja que tem coral. Se você gosta de igreja para jovem, tem a igreja só de jovem. Eu vi uma foto um dia de um culto de uma igreja, não uma igreja do Nazareno, mas nas redes sociais. Eu disse, meu Deus, não tem nenhum idoso nessa igreja. Meus irmãos, eu tenho um sonho de que a gente tenha muitos idosos na nossa igreja. Igreja que tem um trabalho muito forte com crianças. Para além disso, você tem igrejas que enfatizam certos assuntos, certas doutrinas. Você tem igrejas que enfatizam o governo presbiteriano. Somos presbiterianos, somos congregacionalistas. Há igrejas que são muito desenvolvidas, que têm uma veia na ação social. Conheço uma igreja que faz um trabalho belíssimo lá em Recife, Igreja Batista do Coqueiral. Recebe recursos de tudo que é canto do mundo para fazer cursos profissionalizantes para a juventude daquela região, para desenvolver projetos sociais. Há igrejas assim. Há igrejas que são conhecidas como igrejas do poder, em que, se fizesse uma pesquisa na igreja, 95% das pessoas falam em línguas. Glória a Deus! Que são reconhecidas por dons que são derramados na igreja. Grandes pregadores, profetas, evangelistas. Igrejas que são avivadas. Há igrejas que são reconhecidas pelo conhecimento que elas têm. Igrejas de pessoas inteligentes, capazes, que sabem manusear bem, que conseguem tirar dúvidas das mais escabrosas da Bíblia. Geralmente as dúvidas mais difíceis vêm das crianças. Igrejas que são conhecidas por diversos motivos. E uma coisa, meus irmãos, que todo pastor precisa responder a respeito da igreja que foi confiada a ele é: que tipo de igreja nós queremos ser? Eu já disse isso algumas vezes aqui. Que igreja eu desejo, ou que igreja, na verdade, o Senhor quer que nós sejamos? Qual o caminho que o Senhor trará para essa igreja? Você já parou para pensar nisso? Que igreja o Senhor quer que a igreja do Nazareno seja? Que povo, que características, que expressões o Senhor espera da igreja do Nazareno de Caruaru? Já pensou isso? Já se perguntou como você quer que a igreja do Nazareno seja conhecida e reconhecida? E aqui eu trouxe uma dúzia de rótulos. Podemos ser, por exemplo, uma igreja que realiza grandes eventos. Está aqui o meu cunhado, que é uma das 3 pessoas que eu conheço, que é fã do ministério de Daniel de Souza. O povo aqui da igreja brinca comigo, viu, Gerlan, por causa disso. E esses dias a gente conversando, né, ele tem trazido um direcionamento para o Ministério do Louvor lá, muito interessante. E ele falando sobre as músicas de Daniel de Souza, como é bom, rapaz, que uma adoração diferenciada. Eu disse, ele vai estar aqui em Recife, mas foi ontem, no dia do Connect, estava aqui em Recife. Há igrejas que escolhem o caminho de fazer atrações. Vamos chamar o cantor conhecido. Daniel de Souza nem tem sido tão conhecido, né, Jarlan, infelizmente. Vamos chamar o cantor conhecido, o cantor que todo mundo está indo lá ver, ouvir ele cantar, ou o pregador famoso. Vamos trazer para atrair as pessoas. Isso é um caminho que algumas igrejas têm adotado. E a pergunta fica: qual é o caminho da igreja do Nazareno de Caruaru? Pergunta para o seu irmão aí. Ô, meu irmão, qual é o caminho da igreja do Nazareno de Caruaru? Que caminho nós vamos adotar? Que caminho nós iremos seguir? Qual será a nossa trajetória? Seremos a igreja dos eventos, dos grandes eventos? Seremos a igreja que conhece muito, que tem uma biblioteca bonita, que vai logo aumentar, e que todo mundo lê, pega emprestado, devolve em nome de Jesus depois que pega emprestado?
Seremos a igreja do worship, do corinho de fogo? Seremos a igreja dos dons? Seremos a igreja do conhecimento? Seremos que tipo de igreja? Aqui, nesse versículo, que a gente vai ficar só nele, depois a gente vai falar sobre o que vem depois. Nessa parte, o apóstolo Paulo diz: passo agora a apresentar um caminho sobremodo excelente. Isso é como dizem as traduções antigas. Um caminho sobremodo excelente. A palavra aqui para excelente, no original, é a mesma palavra de onde vem a expressão hipérbole. É a mesma palavra. Ah, beleza, pastor. O que é hipérbole? Hipérbole é uma expressão que nós usamos todos os dias. São expressões, é uma figura de linguagem que nós usamos todos os dias para expressar coisas que acontecem conosco. Quem aqui já chegou em casa, né? Principalmente isso é mais característico dos homens, e principalmente agora no jejum, né? Você que está jejuando aí esses 30 dias de jejum e oração, chegou em casa e disse: eu estou morrendo de fome. Alguém já disse isso já? Quando você disse, você estava literalmente morrendo de fome? Não, você quis expressar a muita fome que você estava, dizendo: eu estou morrendo de fome. Isso é uma hipérbole. Outra pessoa diz: chorei rios de lágrimas no culto hoje. Você literalmente chorou? Cai um rio dos seus olhos? Não. Mas você quis expressar que você chorou? Muito. Isso é hipérbole. É quando você pega uma expressão exagerada, vamos colocar assim, para falar de algo que está no seu coração, ou para expressar de uma forma muito forte. Então, quando o apóstolo Paulo diz que esse caminho é excelente, ele está usando, esse caminho é hiperbólico. Ele não é só bom, ele é muito bom, ele é perfeito. E nós temos refletido sobre isso, nesses dias de jejum e oração, sobre perfeito amor. E você já conhece o capítulo 13 de 1 Coríntios, ele fala sobre o amor. Nós iremos meditar próximos domingos sobre esse capítulo 13. Mas hoje vamos ficar, como eu disse, nesse caminho mais excelente. Pensando com você, meus irmãos, que cada caminho que uma igreja adota, ela tem como objetivo um resultado, sim ou não? Se a igreja ela faz muitos eventos, ela tem um resultado em mente. Se a igreja ela gosta de worship, como esses vários exemplos que eu dei aqui, ela tem um alvo, ela tem um resultado. O apóstolo Paulo, ele diz que se esse caminho é mais excelente, primeira coisa que eu quero refletir com você é que ele pode ser trilhado. Esse caminho está posto para a igreja do Senhor Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando as pessoas leem o capítulo 13 de 1 aos Coríntios, que as pessoas veem lá a descrição do amor, o amor não se ensoberbece, o amor não se alegra com a injustiça, mas se compraz, fica feliz com a verdade, e toda a descrição do capítulo 13, do que é o amor, a pessoa diz: isso aí é impossível, não tem quem consiga viver isso. Eu mesmo já fui um desses, de olhar o capítulo 13 de 1 Coríntios, que lindo, utópico. Mas o que o apóstolo Paulo disse é que tudo isso que ele está apresentando no capítulo 13 é um caminho. Passo agora a lhes mostrar um caminho mais excelente. E por que Paulo estava apresentando esse caminho agora para esses irmãos? Por que motivo, como diria o professor Girafales, né? Por que causa, motivo, razão ou circunstância o apóstolo está apresentando esse caminho para a igreja de Corinto? Porque a igreja de Corinto ainda não caminhava nesse caminho, não andava por essa estrada, não trilhava esse caminho. Qual era o caminho da igreja de Corinto? O indício de qual era o caminho que aquela igreja trilhava está no capítulo anterior. Na verdade, nesse mesmo capítulo 12. No capítulo 12, o apóstolo Paulo ele precisa ensinar para a igreja que ela é um corpo. Precisa ensinar que há muitos dons. Grave isso: todo crente que nasceu de novo, todo aquele que é de Jesus, ele tem pelo menos um dom. Ok? Diga aí para o seu irmão: meu irmão, você tem pelo menos um dom.
Pelo menos, viu? Pelo menos um dom. É o piso. Claro que há outros dons que os irmãos recebem. Com certeza, Deus deseja derramar dos seus dons. Paulo está tratando no capítulo 12. Lê em casa o capítulo 12 todinho de 1 Coríntios. Depois lê o capítulo 14. E o capítulo 13 a gente vai trabalhando aqui ao longo dos dias, ao longo dos domingos. Você tem um dom, meus irmãos. A gente faz no discipulado, né? Nos discipulados que a gente faz aqui, a gente faz o final do discipulado, a gente faz o teste de dons. Quem aqui já fez o teste de dons que a gente faz? É bênção, né? Quem lembra dos seus dons? Lembra dos seus dons, do teste? Bênção de Deus. Vá guardando aí. Vá guardando e usando. O apóstolo Paulo ele precisa, ao longo de todo o capítulo 12, todo o capítulo 14, explicar queridões. No corpo, todos estão conectados. Embora haja diversidade, tem olho, tem boca, tem braço, tem cabelo, tem pé, tem mão, tem apêndice. Diz que perguntaram numa sala de aula, qual a função do apêndice? Ele disse, estrangular, ou doer. Que é isso? Misericórdia, né? Quem já fez cirurgia de apêndice. E Paulo diz, cada membro, embora ele seja diverso, ele exerce uma função específica sem a qual o corpo sofre. Ele diz, não pode o olho dizer para a mão, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo. Não, você não pode dizer que porque você tem o dom X, não tem o Y, Z, né? Você não faz parte do corpo, não, você faz. Não é o quanto o dom é evidenciado, não é quanto o dom é visto, não é quanto o dom é glamourizado pela cultura evangélica que faz dele importante ou não. Um exemplo, as pessoas supervalorizam muitas vezes o ministério de louvor, mas o ministério de louvor é importante? Com certeza é muito importante. É uma bênção para a igreja o ministério de louvor. Mas as pessoas acham que o ministério de louvor é quase assim, a subchefia de Deus. Que Júlio, porque ele é o líder de louvor da igreja, ele acorda de manhã e em vez de ele pisar no chão, ele pisa nas nuvens. Meus irmãos, é um ministério, é um dom, é importante para a igreja, mas assim é importante também, tem importância também para o povo de Deus, reunir um grupo de irmãos e antes do culto nós subirmos para interceder. Um ministério que a gente chama de intercessão. Você está entendendo? Amém? Sobre isso que o apóstolo Paulo está tratando. E por que ele está tratando sobre isso? Porque parece, pelos indícios que nós temos, sempre que você lê as cartas do Novo Testamento, principalmente cartas direcionadas a uma igreja, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Gálatas, são cartas direcionadas a igrejas específicas. Você tem que entender que você está lendo, quando você está lendo a carta, é como se você estivesse ouvindo uma conversa de um lado só. Já teve do lado de alguém que está numa ligação e você só ouve aquele lado daquela pessoa, não sabe o que é que o do outro lado está falando na outra linha? Pronto, é isso que a gente faz quando a gente lê as cartas. A gente subentende algumas coisas por aquilo que a gente lê. A gente não sabe exatamente, ou com toda a riqueza de detalhes, o que acontecia na igreja de Corinto, mas a gente sabe muita coisa que acontecia lá por causa da carta. E a igreja de Corinto, meus irmãos, era uma igreja dividida. Era dividida porque as pessoas escolhiam líderes para se filiarem a eles. Uns diziam que eram de Paulo, outros diziam que eram de Cefas, que é Pedro, outros diziam que era de Jesus, que eram os mais bonitinhos, eram os crentes. Sempre tem, né? Eu sou de Jesus. Havia divisão também na igreja por causa dos dons, especialmente o dom de profecia e o dom de línguas. E o apóstolo Paulo, ele precisa então orientar, especialmente no capítulo 14, como funciona o dom de línguas dentro do culto. Como funciona o dom de profecia dentro do culto. Eu conversava com alguém esses dias e a pessoa dizia, pastor, o senhor acredita no dom de línguas? Eu acredito, e vez ou outra eu oro para que o senhor me dê desse dom.
Por quê? Porque a Bíblia só fala coisas boas a respeito do dom de línguas. Por que eu não ia querer o dom de línguas? Por que alguém não gostaria de buscar o dom de línguas ou de buscar os outros dons? Ah, pastor, mas é porque nas igrejas por aí... Aí eu disse, meu querido, eu não me importo com o que acontece nas igrejas por aí, eu me importo com a Bíblia. E eu não encontro na Bíblia nenhum versículo que diga que qualquer dom tenha deixado de existir. Todos estão plenamente funcionais e existindo hoje. O que falta é ensino. E o ensino está aqui. Paulo diz que se falam em línguas, devem ser 2 ou 3, isso para falar à igreja. Um depois do outro. E deve haver quem interprete. Se não há quem interprete, diz o apóstolo Paulo, fale consigo mesmo e Deus. E o próprio apóstolo Paulo diz, não proibais o falar em línguas. Ou seja, é proibido falar em línguas na igreja de Nazaré de Caruaru? Não, não é proibido não. Porque a Bíblia diz que eu não posso proibir. Agora, quando esse falar em línguas ele é manifesto à igreja, diz o apóstolo Paulo, precisa haver um intérprete. Porque a interpretação das línguas faz com que ela se transforme numa profecia. Ou seja, um conteúdo de edificação para toda a igreja. Agora, se você está no momento de louvor, meu irmão, e está o irmão do seu lado no louvor, ou até durante a palavra, baixinho ali, orando com ele mesmo em Deus em uma outra língua, não se escandalize, porque ele está obedecendo a palavra de Deus. Amém? Isso é coisa que os maduros tratam. É assim que os maduros tratam dessas questões, o que não acontecia na igreja de Corinto. Parece que quando Paulo chegava, ou quando as pessoas chegavam na igreja de Corinto, havia uma confusão e ninguém sabia o que estava acontecendo no culto. É por isso que no capítulo 14 Paulo diz, tudo deve ser feito com ordem e decência. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, as pessoas que chegarem de fora, que não são cristãs, que não conhecem o Evangelho, ao chegarem elas precisam ter uma noção do que está acontecendo. E não era o que acontecia lá em Corinto. As pessoas chegavam no culto e diziam assim, o que é isso aqui? Eu já cheguei em alguns cultos que eu disse, o que é isso que está acontecendo aqui? E eu sou crente, imagina um não crente. Então precisa haver discernimento, maturidade nesse trato. E aí, essa igreja que o apóstolo Paulo no começo da carta, olha que coisa curiosa, Paulo ensina, corrige a respeito dos dons, mas no começo da carta ele diz, não falta nenhum dom a vocês enquanto esperam a promessa de Cristo Jesus. Ou seja, a igreja, ela era literalmente carismática, ela tinha todos os dons, todos os carismas. Era uma igreja multitalentosa. Eu já estive em realidade de igreja multitalentosas. E meus irmãos, a igreja que adota o caminho de buscar os dons, de buscar as funções, de buscar os ministérios, ou qualquer outro dos caminhos que eu falei aqui, sem o caminho excelente, ela está fadada a fracassar no seu propósito. Esse é o grande ponto da nossa mensagem hoje. Se nós fizermos até aquilo que é bom e legítimo, como os dons espirituais, se nós exercermos até aquilo que foi dado de presente por Deus a nós, sem ser pelo caminho excelente, nós fracassaremos como igreja. E fracassar não é ter poucas pessoas. Fracassar não é a igreja fechar as portas. Fracassar é, mesmo que a gente esteja apinhado de gente aqui, que a gente tem que ir para um outro espaço porque não está mais cabendo aqui, e eu oro por esse dia. Fracassar é, mesmo com muitas pessoas, nós estarmos como a igreja de Corinto, brigando por causa de ego, por causa de dons que são mais ou menos importantes, por causa de funções mais ou menos importantes, por causa de líderes mais ou menos importantes. Se a igreja não adotar urgentemente esse caminho que é apresentado pelo apóstolo Paulo, que é o caminho do amor, se a igreja não for conhecida e reconhecida como a igreja que ama, há uma grande chance que a gente fracasse. Na verdade, há uma grande chance de que nós estejamos em qualquer outra empreitada, qualquer outra missão, mas não a de Cristo. Mas aqui, meus irmãos, e no capítulo 13, algo muito sério está colocado sobre nós. O apóstolo Paulo fala sobre várias coisas que estão ligadas aos dons, que ele falou sobre eles no capítulo 12 e no capítulo 14. Mas ele diz, porém, se não tiver amor, ou seja, é possível
que você exerça todos os dons, que você faça uma série de coisas para Jesus e ainda não tem amor. Meus irmãos, só saber disso já gela meu coração. E creio eu que é a respeito desses que Jesus diz nos evangelhos: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos? Em teu nome nós não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos isso. E Jesus diz: eu não sei quem são vocês. Se não trilharmos o caminho do amor como igreja, corremos o risco de sermos desconhecidos de Jesus. É aquela fala, né, que o pastor sempre traz. Todo mundo sabe quem é Neymar. Agora vai lá bater na porta do Neymar. Todo mundo sabe quem é Cristiano Ronaldo. Vai lá bater na porta de Cristiano Ronaldo. Todo mundo sabe quem é Silvio Santos. Agora chega lá na porta do Silvio Santos. Opa, oi! Todo mundo sabe quem é Jesus e todo mundo pode fazer muitas coisas para Jesus. Meus irmãos, isso é muito sério. Imagina saber que eu passei a minha vida toda fazendo um monte de coisas para Jesus, até coisas poderosas, e que Jesus vai dizer: não os conheço. Chegar no grande dia e ter gente que expulsou uma fileira de demônios. Eu expulsei muito demônio. E Jesus não sabe quem é essa pessoa. E tem um irmãozinho, uma irmãzinha lá simples, que nunca expulsou demônio nenhum, e Jesus dizer: venha, bendito de meu Pai. Você tem noção do que é isso? Eu lembro que as primeiras vezes que eu via pessoas expulsando demônios, né, em nome de Jesus Cristo, eu ficava, meu Deus do céu, eu achava que era quase como se fosse assim, como o pastor Dimas disse ontem, um Power Ranger Gospel. O cara chegava: isso aí é poderoso meu. Aí, ó, ele bota a mão e o demônio vai embora. Talvez a eternidade, mas é porque o pessoal jovem de hoje em dia não sabe o que é isso, né? Mas a eternidade é um quarto escuro. Por quê? Porque ela revelará muitas coisas, meus irmãos. Só quem é da época, né, dos filmes de foto que sabe o que eu estou falando. Levava lá o filme para o quarto escuro revelar. Aí saía foto com o olho vermelho, foto com o clarão do sol pegando na foto. Era triste, não era, rapaz? 12 fotos, 12 poses no filme, só prestava 3. Olho vermelho, mancha de sol, mancha de... Pode. Amém. Amém. Então, muitas coisas, meus irmãos, nós podemos fazer. Ô, meu querido, fale mais baixo, só mais baixo um pouquinho. Obrigado. Amém. Então, muitas coisas você vai poder fazer na sua vida, mas que você faça todas as coisas que você faz para o Senhor. Esse é o centro da nossa mensagem, da nossa reflexão hoje. Que você faça todas as coisas que você faz para o Senhor pelo caminho do amor. Não transforme o que você faz para Deus, não transforme um estilo de igreja, um jeito de ser de igreja, não transforme uma cultura de igreja local no caminho da igreja. Pode tocar o worship, pode ter governo congregacional, pode ter governo episcopal, pode ter o nosso governo é misto, tá? Só estou dizendo para as outras igrejas. Pode ter a identidade que você tiver, mas não transforme isso no caminho da sua igreja, na forma de ser da sua igreja, porque a única forma de ser da igreja que está estabelecida, a única forma de viver é o amor. Todas as outras coisas, meus irmãos, podem se submeter a esse caminho, mas esse caminho não se submete às outras coisas. A igreja que canta só corinho de fogo, divisa de fogo, varão de guerra, ela pode caminhar no amor. A igreja que só canta o worship pode caminhar no amor. A igreja da zona rural, ela pode caminhar no amor. A igreja do centro urbano também pode caminhar no amor. O único caminho que está posto para nós, meus irmãos, é o amor. E o nosso desafio a partir das próximas reflexões em que a gente vai entrar no capítulo 13 é nós trilharmos esse caminho como igreja. Vivermos esse caminho como igreja. Ainda conversando com o Giarlan esses dias, a gente falava sobre a falta de diversidade das músicas cristãs atuais.
E uma das coisas que a gente tem sentido muita falta nas composições mais recentes, a gente comentava, é de música sobre comunhão. Meus irmãos, quando nós nos reunimos como igreja e cantamos, a gente não sei se você sabia disso. Nós não estamos apenas louvando, adorando o Senhor. Com certeza isso é o propósito principal do louvor, da adoração na igreja. Mas o louvor também é pedagógico. Ele também ensina. Talvez nós não tenhamos vivido um tempo em que a igreja foi tão individualista. E perceba, nós não tivemos um tempo em que as canções foram tão individualistas também. Não é à toa, meus irmãos. O que nós cantamos, nós aprendemos. O que nós cantamos, nós assimilamos. Pela graça de Deus, eu alcancei um tempo em que se cantava: recebi um novo coração do Pai. Mas essa foi uma música para uma geração. Bom que a gente cante ela hoje ainda, que a gente ministre ela hoje ainda. Mas onde estão as músicas de comunhão, do amor uns pelos outros, para a geração de hoje? Se não cantarmos, se não pregarmos, a gente esquece. E se a gente esquece, a gente deixa de viver aquilo. A gente fez uma lista de louvores para esse período de jejum e oração com muito carinho. Está cheio de músicas que falam sobre o amor lá, uns pelos outros, e também do amor de Deus por nós. A gente não pode esquecer isso, meus irmãos. A palavra de Deus, ela é comparada com um martelo que esmiuça a penha, que vai batendo na pedra até quebrar. E eu me lembro, trabalhando, as vezes que eu trabalhei com o pai, ele me ensinando a pregar. Até hoje, eu não sei pregar direito um prego no martelo. Que eu dou a primeira batida, bate na quarta, quinta, ele vai falar assim já. Mas se a palavra de Deus ela é um martelo que esmiuça a penha, isso quer dizer que há a necessidade de insistência. Quantas vezes for necessário, a gente precisa dizer que você não é uma ilha, você não é um cristão sozinho, isolado, você está conectado com outras pessoas, e a igreja precisa intencionalmente viver isso. Viver esse caminho do amor. Amém? E eu vou deixar isso em termos bem práticos para você. Que tal se durante esse mês você não fizer algo diferente pelo seu irmão, pela sua irmã? Que tal se nesse mês você não aparecer, ou de surpresa, ou avisando, dependendo do horário, avise, viu? Na casa do seu irmão. Veja, nós vivemos um tempo de tanto isolamento que é um crime você chegar sem avisar na casa das outras pessoas hoje. Coisa que antigamente, né, aqueles que têm um pouco mais de tempo de vida, era a coisa mais comum do mundo. Opa, vizinho, fulano, está em casa. Opa, pode entrar. Se fizer isso hoje, eita, lá vem fulano, nem avisou que vinha. Eu encontro com o Júlio todo canto sem avisar ele. Ontem a gente estava no restaurante, estava Júlio lá com o Van e Tomás. Que tal se você não fizer algo diferente com o seu irmão, com a sua irmã durante esse mês? Você assumir um compromisso. Eu vou almoçar na casa do irmão. Se me chamar, eu vou levar um galeto. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém? Vamos colocar isso em prática ao longo desses dias, em nome de Jesus. Fique de pé. Queridos, eu pedi que hoje pela manhã Giarlan ministrasse um louvor para nós. Eu vou chamar o Giarlan aqui à frente, ele vai ministrar uma canção para nós aqui. Eu vou pedir que você agora feche seus olhos. E que você